Bora. Daqui a pouco a gente continua, tá? Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2014. É uma quarta-feira. E o nosso verbete é de número 2924. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 11 máximos. O tema de hoje é o poliglotismo, da especialidade comunicologia. E o verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, a professora Kátia Aracaki. A professora Kátia é psicóloga, mestre em gerontologia, especializada em psicoterapia breve integrada, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, é tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. O poliglotismo é o conhecimento ou a capacidade de falar 3 ou mais idiomas, possibilitando interação mais ampla com diferentes povos e culturas. O holopensene pessoal da comunicabilidade, a inteligência linguística, a versatilidade idiomática, a diversidade cultural, as visões diferentes da realidade, o ato de aprender a pensar em outros idiomas, os conhecimentos culturais além da mera tradução das palavras, as viagens internacionais, os cursos de língua estrangeira, os exames internacionais de proficiência idiomática, a educação multilingüe, a escola bilíngue, a sonoridade idiomática, a fluência idiomática. A viagem extraplanetária intermissiva, a xenoglossia, a retrocognição, o acesso à holomemória, a recuperação de cões. E aqui na argumentologia, nós destacamos a listagem da caracterologia, onde são apresentados 3 exemplos de consciências poliglotas, no caso, homens com facilidade dedicados ao aprendizado de idiomas. E na remissiologia nós destacamos abertismo consciencial, alto desempenho proexológico, conscienciês, dicionário cerebral analógico e poliglotismo interassistencial. Na frase enfática, o poliglotismo amplia os horizontes da consciência devido à expansão do próprio vocabulário e conhecimento da manifestação consciencial nas diversas culturas, predispondo ao universalismo. Na questionologia, você tem interesse em interagir com consciências de diferentes culturas? Já aprendeu outros idiomas? E na bibliografia específica, nós destacamos, então, são 5 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise do João Paulo, idioma, fluência, linguística, polivalência, vocabulário, universalismo, multilinguismo, multiculturalismo, transnacionalismo, estrangeirismo, plurilinguismo, equilinguismo, interlocução, interação, lexicologia, coloquiologia, comunicologia, multiculturologia, mentalsomatologia e mnemosomatologia. Agora, a professora Kátia, a gente está aqui acompanhado de outros poliglotas, né, na plateia. Eu queria que, antes da gente entrar nas perguntas, você falasse um pouco da história desse verbete. A gente sabe que você é poliglota de longa data, aí, desde cedo, né, desde jovem. E eu queria que você contasse um pouco para a gente da história do verbete, da sua motivação para escrever sobre isso e, claro, da sua experiência, né? Dulce, esse verbete eu quis escrever porque o poliglotismo foi um aporte intelectual que eu recebi nessa vida. E o poliglotismo me ajudou muito até a encontrar as ideias da conscienciologia. E um questionamento que eu tenho é se o poliglotismo ajudou o meu parapsiquismo ou foi o meu parapsiquismo que ajudou no meu poliglotismo. Né? Então, eu sou muito grata assim, a tudo que eu recebi, né, da minha família, de outras pessoas nesse sentido, as viagens que eu pude realizar para aprofundar os estudos idiomáticos, as escolas onde eu estudei,
em todo o material assim que eu tive acesso, né? A minha casa tinha uma biblioteca, tudo mais. Então, eu quis deixar essa marca na enciclopédia, tá certo? Para um possível autorrevezamento. Agora dá um belo verbete, né? Uma interação, poliglotismo, parapsiquismo. Ah, pode ser um futuro verbete. Fica aí a sugestão. Agora, a verbetógrafa. Enfatologia na página 11, terceira linha. Como podemos otimizar o ato de aprender a pensar em outros idiomas, facilitando assim o nosso aprendizado? Eu penso que quando a pessoa já tem um vocabulário mínimo, um conhecimento da estrutura básica gramatical de um outro idioma, ela deve se soltar e fazer de conta que ela só conhece aquele idioma nessa vida. Então, isso vai levá-la a se forçar a pensionizar, a pensar naquela nova língua. Então, é evitar de ficar traduzindo tudo, de ficar encontrando correspondentes na língua materna, ou seja, entrar no holopensene do idioma, da cultura daquele povo e se inserir de uma forma assim, esquecendo um pouco as origens da vida intrafísica. Da fatologia também, na página 11, no final da 7ª linha. O aprendizado de idiomas online, como funciona? Funciona? Ele pergunta se realmente funciona. Eu nunca experimentei essa modalidade de aprendizado de idiomas, mas eu acho que hoje em dia é um recurso muito válido. Em muitos locais ainda não há escolas especializadas em idiomas, e essa é uma alternativa que a pessoa tem para conseguir bons estudos de línguas, né, no local onde ela estiver. Então, o professor Otto Mendonça, que é um especialista em línguas e idiomas, ele também escreveu o verbete Poliglotismo Interassistencial, ele está presente. Se ele também tiver alguma consideração sobre isso, fique à vontade. Processo online é conversas pelo Skype, né? Do jeito que tem o Tandem, conversas, né, intrafísicas pelo Skype, mas eu também não tenho experiência de aprender por Live Mocha. Hoje em dia tem vários sites especializados. Comigo não combina, porque dentro do meu estilo é com pessoas, né, intrafisicalizadas, como você também, né? Mas eu acho que, como você falou, é uma alternativa que não se pode jogar fora, né? Agora ele pergunta também, na última linha, quem é poliglota pode perder o seu sotaque de origem ao longo do tempo? Eu acho que pode sim. E dependendo da pessoa, né, da articulação que ela tem, até em termos anatômicos, ela pode resgatar, né, aquela sonoridade, aquela fluidez de falar o idioma que muitas vezes ela já falou em outras vidas, em vidas prévias. E existem várias técnicas, laboratórios de línguas para a pessoa minimizar o sotaque, assim como acontece com os jornalistas, os repórteres, né, que muitas vezes têm o sotaque carregado ali de uma região, e é feito todo um treinamento fonoaudiólogo para que a pessoa ela perca ou minimize ao máximo aquele sotaque. Principalmente os cariocas. Agora, é interessante a gente observar brasileiros, por exemplo, que vão morar em Portugal e ficam um tempo, e às vezes eles voltam falando em português de lá, ou utilizando verbos, né, formações verbais que não são próprias do Brasil. Né? Exemplo de Vamos a fazer de evitar o gerúndio. Você percebe bem essa questão impregnada, né? Muito interessante, mesmo sendo a mesma língua, entre aspas. E também, assim, a pessoa brasileira que mora muito tempo fora e depois, quando ela volta a falar português, ela volta a falar com sotaque do outro idioma. Né? Foi o caso recente que a gente viu, até daquela colega nossa de escola, que morou na França há muito tempo, na África, e depois voltou e está falando como se fosse uma francesa falando português. Né? Então tem isso também, a pessoa que perde um sotaque brasileiro da língua materna e depois adota um outro e não fala mais aquele. É bem interessante isso. E você vê perfeitamente, assim, às vezes as expressões, né? Também conheço uma pessoa assim, não é tão próxima, mas enfim, que ela mora na França há anos e anos, e eventualmente eu a vejo.
E aí ela solta, assim, é bem interessante. Expressões que um brasileiro não usa, não fala aquilo daquela maneira. Lembra um pouco as legendas de filme, né? Interessante, engraçado. Bom, e ele também tem uma pergunta na teoriologia, na página 12. Você poderia falar da teoria do ensino e aprendizagem de idiomas? Hoje em dia existe assim, uma gama enorme, né, bem variada de técnicas, de métodos de ensino de idiomas. Acho que isso daí o professor Roto, que trabalha com isso, ele de repente pode aprofundar um pouco mais. E o que é importante é a pessoa escolher um método que se adeque ao perfil, né, que ela tem. Então, eu acho que isso daí é muito importante. A metodologia ela pode ajudar a acelerar ou, né, dificultar o modo da pessoa aprender ali a língua. Vai depender muito do temperamento, né, do aluno, do entrosamento também com o professor. Temperamento e o gosto dele, né? Tem gente que gosta de música, gosta de aprender as coisas com música, outros direto com esses métodos que vamos direto para a conversação. Outras pessoas já gostam, não, ler, escrever, ouvir, entender, né? Eu me lembro que o último curso assim, coletivo que eu fiz de inglês no Rio, foi terrível. Era um curso muito bom e tal, top de linha e tal, Zona Sul do Rio. Mas eu odiei, porque justamente a turma, embora fosse à noite, só tinha gente muito nova, muito mais nova que eu. Então, o professor levava aquelas músicas, horror. Uns textos totalmente fora do meu interesse, né? E é isso que você está falando. Essa questão da faixa etária eu acho bem séria, né, no aprendizado de idiomas, porque aí é a questão da cultura daquela geração, não é verdade? Então, hoje é possível que a gente vá para um curso e tenha um monte de computadores e fazer coisa na internet, online e tudo mais. Então, os cursos que eu fiz foram aqueles básicos, né, que era quadrigiz e livro e fita cassete ainda, na verdade. Então, aquele método mais tradicional. Quer falar? Eu acho. Para cima. Espera um pouquinho. Tem que aguardar um pouquinho. Eu acho que ainda, como diz o Otto, a aprendizagem intrafísica é muito melhor. Porque o que eu tenho notado, porque eu montei um curso em inglês e aí muita gente... Eu acho que não está. Então, eu acho que o curso, a aprendizagem de qualquer língua, intrafisicamente, ela é muito melhor. Porque eu, ano passado, montei um curso em inglês para profissionais e o que eu vi, com muitas pessoas que tinham cursos online, que elas aprenderam o básico. Só que havia muito erro na parte gramática, na parte da pronunciação. Porque hoje em dia tem muita oferta de cursos online, mas muito pouca qualidade ainda. E outra coisa, na parte da música, eu acho isso muito interessante, porque eu observei nas crianças que, baseado na música, eles aprendem a língua muito mais rápido. Mas aí tem que ter adaptado a cada idade, porque se não está adaptado também não funciona. Não, eu sou poliglota, mas eu ajudei a montar um curso de inglês. Isso. Então, isso é o que eu tenho notado nessa parte dos cursos online, que a intrafisicalidade ainda é muito melhor que o curso online. Agora, a professora Kátia, na teoriologia, página 12, final da primeira linha, você poderia comentar a teoria da inteligência linguística? Essa daí é porque tem uma teoria, né, de diversas modalidades, tipos diferentes de inteligências, e a inteligência linguística seria uma delas, né, que é a facilidade que a pessoa tem para falar, para escrever, para lidar com palavras, aprender outros idiomas. Então, é justamente uma das inteligências que o poliglota tem. Além de uma boa memória, né, porque sem memória é difícil aprender outros idiomas, né? Agora, em polinomiologia, na página 13, na segunda linha, você poderia expandir o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico?
Esse daí são alguns tipos de dicionários, né? Sinonímico é o de sinônimos, aquelas palavras correspondentes, né? Então, se fala casa, moradia, lar. Antonímico é justamente o contrário, né? Então, claro, escuro. Analógicos são ideias afins. Então, vamos supor, estudo, aula, faculdade, classe. E poliglótico seria tudo isso junto, em vários idiomas, tá certo? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, poliglotas, que eu tenho assim, algumas experiências e eu acho que não penso que seja coincidência da questão de captação de palavras ou a questão do parapsiquismo, da interação com o idioma, com outro idioma que eu falo razoavelmente. Como é que acontece isso com vocês, com você pessoalmente, especialmente, Kátia? Vamos lá, todo mundo dando seu depoimento, isso. viu? Se você tem mais incidência do parapoliglotismo como uma outra língua, como você vê isso, a influência disso nas suas parapercepções? É bem interessante, Dulce. No acoplamentário eu tenho muita coisa em outros idiomas que eu conheço, sabe? Agora, eu já tive experiências em idiomas que eu não conheço nessa vida. E eu estava falando o idioma, e eu nem sei que idioma que é, e estava me comunicando. E é interessante, porque várias vezes as inspirações que eu tenho, elas vêm em outro idioma. E isso me ajuda a chamar a atenção que não sou eu que estou pensando, que é um exo-pensene, porque eu não estou mexendo muitas vezes com aquele idioma, não estou lidando, né, com aquela língua, e vem aquela ideia num outro idioma. Então, isso acaba chamando a atenção, e com o tempo a gente vai mapeando de que grupo que vem. Então, por exemplo, às vezes vem inspirações em alemão, mas eu já vi que os nórdicos... Deve ser porque eu não sei falar finlandês, não sei falar norueguês, e não sei falar outras coisas mais. Então, eles falam em alemão comigo. Entendeu? Interessante. Aí, por aí você vê a importância, né, embora, né, o parapsiquismo, de algum modo, supra essas deficiências, você vê a questão marcante. E outra condição para você reconhecer um grupo de consciência. Então, eu já tive experiência também de, por exemplo, estar no holociclo. E uma vez aí comecei a ouvir chinês, e não tinha nenhum chinês. Então, era clara audiência, era como se fosse uma turma de chineses lá conversando. Então, às vezes, você não sabe, né, não domina aquele idioma, mas se você tem alguma noção, aquilo já dá alguma indicação em alguns contextos parapsíquicos. Interessante. Né? Da abertura. Muito bom. Ele dá uma certa abertura ao poliglotismo interessante. No meu caso, quando eu faço pesquisas, eu pesquiso em várias línguas. E é muito engraçado, porque se eu for ler um livro que originalmente foi escrito em inglês e eu ler ele em português, a minha absorção é muito ruim. Eu tenho que ler ele em inglês para poder absorver muito mais rapidamente que ler em português. A mesma coisa com várias pesquisas que eu faço. E português é a língua materna da minha mãe. Mas como eu vivi 22 anos no Canadá e a minha língua também original é o francês, a minha compreensão é muito mais rápida através do francês e do inglês que do próprio português. O inglês foi a sua segunda língua? Você aprendeu? Terceira. Então, eu acho isso muito interessante, que eu observei isso recentemente. Que se eu for ler em inglês, a minha absorção e a rapidez na análise do livro é muito mais rápida. Aí, Cassandra, então foi assim, primeiro francês, depois português... Isso, e depois o inglês. Porque sabia que eu também, o inglês é meu terceiro idioma, e eu tenho muito mais facilidade para entender as ideias em inglês do que às vezes em português. E se uma pessoa fala comigo em inglês, às vezes eu fixo mais do que se ela falasse em português. É como se português fosse alguma língua mais recente, então eu... Mas não é engraçado, porque eu observei isso agora faz umas 3 semanas, que eu estou lendo o oráculo em português. Só que aí eu fiz o download dele em inglês. E eu estava tendo problemas com ele em português e com o inglês já está todo lido.
Agora, eu acho interessante que, antes do Otto falar, no verbete Consciencieis, né, do professor Valdo Vieira, tem uma parte que ele fala sobre a questão da base idiomática mental, né? E a base idiomática mental tem relação com experiências arraigadas à memória integral do ego, tá certo? E que isso forma o Mater Pensene. E ele coloca 8 idiomas que estão ligados à base idiomática mental, que é o sânscrito, o hebraico, o grego, o latim, o chinês, o russo, o francês e o inglês. Então, não sei se isso explica. Eu acho que o que você colocou lá na parafatologia, o acesso à holomemória e a recuperação de cons, é a base desses processos todos, né? E é muito legal essas experiências, né, com o processo de consciex, como é que vem, eu acho isso muito bacana. E, por exemplo, uma experiência que aconteceu comigo agora, um processo de docência, conscienciológica, semana passada, eu estou dando aula e assim, preparando as coisas, aí de repente, vem umas palavras em espanhol, falo graças para um, graças para outro, opa, tem alguma coisa, porque poderia falar qualquer coisa. Aí eu vejo que já tem um processo de amparador, você começa a mapear, tem os amparadores mais específicos de uma base cultural. Aí eu vi que no longo do dia apareceu um monte de situação de espanhol. Aí eu saí de lá, fui almoçar, já tinha argentino, tinha um monte de coisa, então ali você já vê que tem a confluência, né? Então você fica atento e é uma maneira, às vezes, de você ver o sinergismo ocorrendo, né? Você vê por aí também, né? Porque é importante lembrar que o idioma é um elemento de rapport, né? Então, você está lá no fim do mundo, né, em outro país, com um idioma bem diferente, e você escuta alguma coisa em português. Aquilo dá, né? Então, quer dizer, quando a pessoa aprende outros idiomas, é como o professor Otto fala no verbete dele, você cria pontes, né, com diferentes culturas, com diferentes povos. Então, isso é muito sério. E isso também o professor Valdo já explicou várias vezes, que no paradramas, né, no extrafísico, é importante a pessoa sintonizar com aquele idioma que a Consciex falava na época, porque isso daí cria uma receptividade bem maior para a assistência que vai ser feita. É a mesma coisa, quem lida com um público muito amplo, se a pessoa vai falar com um presidente multinacional, vai falar de um jeito, se a pessoa vai, né, lidar com o jardineiro, vai falar em outro vocabulário, usando aquele jargão específico. E isso cria vínculo entre as pessoas. Então, os idiomas estrangeiros também. Vamos, então. Quer falar? Em antagonismologia, na página 13, na segunda linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o antagonismo predisposição para aprender idiomas na infância, resistência para aprender idiomas na adultidade. Isso é explicado pela neurociência, né, que tem uma determinada faixa etária em que o cérebro está mais predisposto à questão de novas informações, a uma plasticidade maior. Agora, outro aspecto que eu penso é que na infância também a pessoa ela tem mais espaço mental, tá certo? Ela tem menos preocupação, ela tem menos responsabilidade, ela está mais próxima, né, da intermissão e também muitas vezes ainda não está totalmente coincidida nesse corpo, ainda tem um grau de descoincidência que ajuda a acessar a questão da holomemória. Então, eu acho que tem uma série de elementos, a criança é mais espontânea, a criança não tem medo de errar, a criança vai repetindo tudo que ela vê pela frente. Então, eu acho que essa ousadia também, que o adulto às vezes perde, né, em função de toda uma educação, da questão da civilização e tudo mais, eu acho que esse aspecto comportamental da criança pode ajudar. Agora que, aposto que você não defenderia isso, mas só para ressaltar, isso também não é desculpa para a pessoa não, né, falar, já burro velho não aprende truque novo, né, aquela história. Então isso aí. E o adulto tem algumas vantagens. Realmente a criança tem mais vantagens, como você falou, só que o adulto, por exemplo, tem a capacidade cognitiva mais desenvolvida. Então, se a questão dele é pesquisa bibliográfica e é só ler um idioma, ele pode ir longe nisso, né? E o adulto ele pode aprofundar bem mais, ele pode ser mais objetivo, né? Às vezes a criança aprende muita coisa, mas qual que vai ser a utilidade que ela vai dar para aquilo? O adulto ele já vai mais focado, ele já quer aprender com uma meta específica.
Professora Kátia, você conhece a biografia de Francisco Lourenço? Não conheço. Ele poderia ser incluído como exemplo de poliglota? Qual a causa dessa facilidade? Aí ele cita: ele foi capaz de comunicar-se em mais de 100 idiomas, traduziu livros de sânscrito, hebraico, grego, antigo, inglês, francês, italiano, chinês, japonês e árabe. Chegou a transportar uma passagem do Evangelho de São João em 70 idiomas, transpor, né? Estudou aramaico, Volapük, o Tupi-Guarani, o Maia e outros. Nascido em berço pobre, nunca encontrou facilidades para o estudo. Apesar da vida simples de seu pai, moleiro, aos 17 anos conhecia todas as línguas eslavas, o latim, o hebraico e o grego. Em vários casos, né? Tem que lembrar que para a genética boa, né, não escolhe onde vai nascer. Quanto mais a pessoa ela vai se desenvolvendo, vai evoluindo, ela pode nascer em qualquer buraco que ela vai se sair bem. Então, essa personalidade aí seria interessante estudar até para tentar ver onde a gente poderia encaixá-la na escala evolutiva, né? Passar o conscienciograma, porque certamente é alguém que já tem, no mínimo, um domínio energético. Porque para ter conseguido aprender tudo isso tão rápido, em pouco tempo, a pessoa deve ter uma facilidade de acessar a holomemória, tudo mais, né? Eu acho que isso seria a explicação, porque... Tem vários casos assim dentro do contexto religioso, que era o caso desse. E ele me fez lembrar de um outro, que não é o que o colega está perguntando, mas é o cardeal Mezzofanti, que é conhecido na história como o maior poliglota, que também chegou na faixa de 100. Então, essas personalidades aí na faixa de 100 dentro do processo religioso, é interessante estudar até o processo de holobiografia, né? Tem o cardeal Mezzofanti, que também o pessoal estuda e fala bastante no contexto religioso. Lembrar que tinha uma época, né, que tinha uma camada dos religiosos que só ficava estudando, não é verdade? Só ficava estudando. Todo mundo trabalhando, eles estudando. Até hoje a formação dos religiosos, né, é bem em cima disso. Eles passam o tempo todo estudando, né? Alguns, né? Então, realmente facilita, né? Agora, professora Kátia, em que medida o poliglotismo contribui para a autodesperticidade? Eu penso que o poliglotismo, ele, como a Cassandra falou, ele faz uma abertura, né? Ele dá mais abertismo. A pessoa, ela pensa que existe uma humanidade, ela sai da questão provinciana, interiorana, da questão do lugar onde ela nasceu, da língua materna. Eu acho que isso daí é importante para a pessoa ter uma expansão pensênica, uma amplitude de ideias e ter também um maior entendimento das pessoas, das realidades, das necessidades, tá certo? E como desperticidade predispõe interassistencialidade, acho que o poliglotismo ele pode ser um caminho nesse sentido, né? Mesmo porque muitos desses voluntários, né, humanitários internacionais, eles passam por situações bem difíceis, precárias, para ajudar outras pessoas, e eu acho que essas experiências acabam ajudando na questão do domínio das energias. Agora, na fatologia, 8ª linha, o que seria o encontro poliglota? Isso daí eu vou deixar o professor Otto explicar, porque é ele que coordena essa atividade. O encontro poliglota é uma atividade que é feita em caráter, vamos dizer, voluntário, mas não no âmbito da conscienciologia. É um evento voltado para a sociedade, no momento Sociedade de Foz do Iguaçu, da região da Tríplice Fronteira, onde nós fazemos é um evento, enfim, um encontro gratuito, totalmente gratuito, aberto a qualquer pessoa. As pessoas vão lá para praticar idiomas. É como se fosse um clube de conversação, porém aberto, num local da cidade específico, uma lanchonete bem localizada, no centro, então um clima positivo. E ali as pessoas elas podem praticar diversos idiomas. É uma atividade que é feita, por exemplo, inspirada em vários eventos similares que ocorrem, né, nas grandes metrópoles. Esse específico a gente até se inspirou no Polyglot Club,
que é uma iniciativa parisiense, que inclusive agora, ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer quem criou o Polyglot Club lá em Paris, e eu vi como é que ele trabalha, enfim. Então, a questão do encontro poliglota é o quê? A maioria das pessoas querem falar, como a professora Kátia falou, elas querem praticar, querem falar. E muitas vezes elas se sentem enferrujadas ou dizem que precisam de prática, conversação, né? Então, você deixa à disposição, as pessoas elas vão se encontrar por afinidade, cada um tem um crachá com o nome e as línguas que falam, assim elas podem interagir, elas veem o idioma, você fala francês, moi aussi, e aí começa a conversar dali, speak English, me too, e por aí vai, e assim elas vão fazendo afinidades espontâneas, e os organizadores apenas encaminham, né? Olha, aquele grupinho está falando tal idioma, aquele grupinho, e as pessoas assim interagem. Então, é uma boa, tem todo um processo virtual, como foi falado, né, para se praticar idiomas, mas esse é um processo intrafísico, né, é um clube de conversação, mas os clubes de conversação geralmente são por idiomas, né, um clube de conversação só de inglês, ou só de... Esse a gente quis fazer poliglota. Então, as pessoas podem ir para praticar qualquer idioma, contanto que tenha um interlocutor. E em Foz do Iguaçu, isso daí deve ficar potencializado, né? Porque aqui já é uma cidade multicultural, com várias etnias, uma cidade turística. E aí outra questão muito séria nessa condição presencial é o holopensene. Não é que online não se experiencia um holopensene, mas quando a pessoa está presencialmente, ela está próxima, né, intrafisicamente, isso daí potencializa muito mais a questão holopensênica. E se tem uma pessoa que domina ali alguma especialidade, né, uma técnica, etc. e tal, isso puxa o holopensene para cima e as pessoas vão ter muito mais facilidade de se desenvolverem nesse ambiente. Eu acho isso muito interessante, porque o maior problema de toda pessoa que eu vejo que aprende um novo idioma é o ter medo de conversar. Então, isso é muito bom, porque a pessoa, ela vai, ainda que ela tenha o medo, ela vai ser, de um lado, obrigada, e do outro lado, vai ter a vontade de conversar. Então, isso traz um abertismo muito grande. Dependendo como foi lá perguntado, dependendo da técnica ou do método na escola, às vezes a pessoa pode criar uma inibição. E dependendo do professor com maior ou menor preparo, ele pode até tolher o aluno, pode até inibi-lo. Então, como você não tem um professor, a pessoa ela se sente mais à vontade para falar, tendo não a figura do professor, mas a figura daquele mais experiente na língua, que encaminha, então isso ajuda. E outra, se a pessoa encontra outras, principalmente jovens, no mesmo, como a gente falava da faixa etária, no mesmo nível idiomático, ou um grupo de pessoas já mais maduras, mas no mesmo nível, elas se sentem mais à vontade de comunicar, que não vai ter um processo de avaliação, né? Então isso também é potencializado lá. É isso que eu ia comentar, essa questão na minha opinião, enquanto aluna de línguas, essa questão da avaliação para quem está aprendendo, eu acho que isso é um problema em geral, das pessoas que eu conheço, da minha própria experiência. Porque, em geral, quando você está no processo de aprendizagem, em geral você está sendo avaliado pelo professor, ou é uma prova, ou é um teste oral, ou um exame que você quer fazer. Então, isso já cria uma relação diferente com a língua, né? Já cria um anteparo ali, poxa, aí já fica aquela questão língua estrangeira, avaliação e resistência. Eu acho que isso cria um problema para muitas pessoas, né? Mas, por outro lado, é bom porque, assim, tem vários tipos de avaliação que são até mundiais, né? E se a pessoa vai se dedicando, se esforçando, e ela vai passando por essas etapas, esses graus, é interessante também, né? Porque ela vê que tem o outro lado, conseguiu um desenvolvimento, porque as pessoas ainda têm muito, digamos assim, receio de provas, de avaliações, né? De serem criticadas. Mas eu não vejo outra forma também da pessoa crescer, né? Sem um recurso que possa mensurar o que ela sabe. E principalmente a questão dos intercâmbios, né? Sim. Das escolas. Hoje em dia, nossa, cada dia que passa isso está mais comum, né? O próprio hoje governo brasileiro até tem de crianças, né? É. Hoje em dia tem intercâmbio até de criança. Não, sobre esse aspecto, com certeza, é bem importante. Eu penso que é importante, sim, até porque nesse tipo de intercâmbio de ensino formal
é preciso, a pessoa não tem como fazer se ela não tiver aquela habilitação em determinado patamar, né? O que eu me refiro é mais essa questão intraconsciencial mesmo, da relação da pessoa com o idioma, sabe? E, por exemplo, eu particularmente tive uma experiência excelente com uma língua, né? No caso o francês, e era totalmente fora desse esquema. Eu tive aula particular anos e não tinha nada disso. Eu acho que deve ter uma autocobrança muito grande do profissional, né? Que ele precisa do idioma para poder estar num cargo, numa função, e vamos supor que ele tem alguma dificuldade, eu não possa priorizar tempo para isso, e aí a pessoa ela vai, né, tirando notas baixas, e aí vai mexendo na autoestima dela, tudo mais. Você vê, os grandes poliglotas, e elas devem ter essa experiência, eles realmente não estudavam preocupados com a avaliação. Mas é um paradoxo, como ela falou, porque aí ele vai, por conta própria, procurar a avaliação para se qualificar. Então é um paradoxo. Você não deve se preocupar com isso. Como todo processo de autodidatismo, você estuda porque você quer, a motivação fala mais alto, que é o que aconteceu no francês, no seu caso, né? Não, e no caso, por exemplo, eu cheguei a fazer provas essas, já esqueci os nomes. E é uma outra relação, justamente isso. Você está ali para, tipo, checar, mas não que faça parte da rotina do aprendizado. É bem diferente, né? Eu acho que é outra relação com a língua, né? Vamos lá, então. Na parafatologia, você poderia comentar sobre os sonhos e projeções falando outro idioma? Isso daí é uma experiência bem interessante, né? A pessoa muitas vezes tem essas experiências que ela não sabe qual é o idioma, mas ela está falando. E outras vezes ela até sabe qual que é o idioma, mas nessa vida ela não fala. E na projeção ou em algum contato parapsíquico, ela consegue se comunicar. Já aconteceu comigo, algumas vezes. E é interessante também assim, você está viajando, está em outro país, e aí você tem uma experiência num outro idioma, que não é o seu materno, não é o daquele país, e não são os idiomas que você conhece. Se pudesse, sim, por exemplo, você conseguiu se lembrar saber pelo menos qual idioma eu estava falando tal idioma? Sim, algumas vezes eu sabia qual era o idioma. Mas não teve nenhum contato nessa vida com ele? Não, tipo chinês, assim. Tá. Entendeu? Entendi. Nunca estudei chinês na vida, né? Mas já estudei japonês, mas eu tenho uma paragenética chinesa, então isso é interessante, assim, questão idiomas que são para aquele lado, assim, é porque eu teria que ouvir muitos para também saber classificar alguns, né? Mas que eu acho que é para o lado de árabe, sabe? E eu nessa vida não aprendi nada. Acho que é um processo de expansão mesmo da holomemória, um acesso seu à holomemória, já que está fora do corpo, isso fica mais fácil e aí expandiu? Essa é uma hipótese, né? Ou você entrar naquele holopensene, aí como você já conviveu naquele holopensene, aí fica mais naquele bolsão, fica mais fácil. Porque eu tenho uma questão assim, quando eu estou no Brasil, eu fico mais inibida com outros idiomas. Mas quando eu vou para outros países, aquilo vem, sabe? E aí eu esqueço um pouco do português. Agora, dentro dessa linha, vocês acham que falar determinado idioma desinibe falar certos assuntos para vocês? Eu acho. Eu acho uma experiência muito interessante, que é assim, você conhece uma pessoa, você conhece aquela pessoa muito bem. Aí você vê aquela pessoa falando em outro idioma. Você olha para ela, parece outra personalidade, outra consciência ali dentro daquele corpo. Entendeu? Então, o que explica isso? Tá certo? Então, não sei se a pessoa resgata alguma parte de um retroego, de alguma retrocultura, de alguma retroatividade que ela desenvolvia, e ela fica diferente. Às vezes, o tom da voz muda. É uma experiência diferente. Assim, eu nunca parei para estudar, mas isso sempre me chamou a atenção. E, no meu caso, também eu sinto isso.
E em alguns idiomas, em alguns contextos internacionais, eu fico bem menos assim, tímida. E, exemplo, qual idioma que isso acontece com você? Eu acho que em inglês acontece. Alemão, na Alemanha. A primeira vez que eu falei sobre assunto de conscienciologia, assim, eu estava fazendo um curso na Alemanha, eu não era nem voluntária, e no final tinha que fazer uma apresentação de qualquer assunto que você quisesse. E eu falei, eu vou falar sobre projeção consciente aqui, para esse pessoal. E os meus colegas adoraram, os professores detestaram, mas foi... Você adorou. Eu gostei, entendeu? Foi bom. Mas eu acho que isso é porque a pessoa já tem um rapport com aquela língua ou com aquele país. Porque isso também me acontece. Por exemplo, me acontece muito na França, mas vamos ver, na Itália. Quando eu fui, aí foi uma coisa, porque eu já não falava italiano há 5 anos. Mas a facilidade foi sim tão grande de conversar em qualquer assunto que eu acho que tem a ver com um rapport com aquela língua. Um rapport com mais a ver com vidas forma, passadas. né? A forma holopensênica. Isso. Eu desconfio que seja a forma, porque eu tive algumas... Todos os colegas poliglotas, isso daí é comum, eles falarem que sempre tem. E esse processo do ego linguístico, né? Então, se eu fico lá um dia inteiro falando francês, fazendo um evento em francês, vou em algum lugar, eles pensam que eu sou gringo. Eles olham para mim, mas você não é brasileiro. Eles acham que eu sou... Mas porque você está com aquelas energias ali, tá... Mas, por exemplo, eu vou na França... O aprofundamento é tal que, por exemplo, se eu falo com meus parentes aqui, eles veem que minha voz está mais gutural, estou diferente. Não, você está diferente. Não, e é isso, é forma, né? A forma holopensênica, você vai lá, você meio que ressona, né? Tem uma ressonância. Você acha que é isso também? Eu acho que é isso. Quando eu fiz intercâmbio, high school, nos Estados Unidos, tinha uma japonesa de Tóquio, lá na escola. Era uma japonesa, um norueguês, uma sueca e eu de brasileira. E eles achavam que eu era japonesa. E não achavam que ela era japonesa, achavam que ela era de outro lugar. Então, todo lugar que eu vou, vários locais, isso já aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, todo mundo acha que eu sou japonesa e conversa comigo, porque lá no Japão, como é que tá? Tá bem. Muito bem. Então, o que eu acho interessante também dessa condição de você falar outras línguas, quando você viaja, é com o que as pessoas te associam, né? Assim, eles acham que você é de que cultura? Agora eu quero ver na África, né? O que vão achar, né? Boa pergunta. Agora, na Crescendologia, na página 12, terceira linha de baixo para cima, você poderia explicar o crescendo poliglotismo idiomático, pangrafia parafenomênica? Eu acho que a pangrafia é justamente aquele fenômeno que é uma reunião de vários outros fenômenos e que a pessoa vai escrever, né, sobre os conteúdos, as vivências que ela tem durante esse parafenômeno. E eu acho que, assim como o poliglotismo é o conhecimento de várias línguas, a pangrafia é o conhecimento de vários fenômenos. Então, se a pessoa consegue transitar bem entre vários idiomas intrafísicos, eu acho que ela vai ter uma maior facilidade de também lidar com vários tipos de parafenômenos. Foi nesse sentido aí que eu quis dizer. E outra condição é que o poliglotismo idiomático é uma condição mais intrafísica, da comunicação intrafísica, do materialismo, da ciência convencional, né, do que existe na vida humana. E a pangrafia parafenomênica já é um tipo de comunicação muito mais avançada, muito mais ampla, que pega a multidimensionalidade, a extrafisicalidade, o paradigma consciencial. Então, por isso que eu considero um crescendo, né? Você vai partir de algo que é bem concreto, palpável, intrafísico, para algo que é muito superior a isso tudo. Agora, é uma relação interessante mesmo, né? Esse analogismo é muito interessante. Tudo poli. Tanto é que o poliglotismo é um pré-requisito para o conscienciês, né? Então, eu achava o máximo o poliglotismo quando era mais nova, né?
Mas depois que eu cheguei na Conscienciologia, vi as verpons, vi o parapsiquismo, todos esses conceitos, aí você já vê o poliglotismo assim, né? Você já relativiza um pouco mais, né? Você vê o poliglotismo enquanto uma ferramenta muito importante para você acessar outros povos, ferramenta de trabalho, mas em termos evolutivos ainda é um meio, não é verdade? Assim, o ideal é a gente alcançar o conscienciês, né? E aí tem até no verbete conscienciês que um dos modos de treinar isso é a questão do mega pensene trivocabular. Pessoa mais objetividade, não é verdade? Síntese. Oi, Kátia. Na página 13, mitologia, o mito do idioma universal como solução para conflitos étnicos. Você amplia, por favor? Você sabe, Socorro, que eu estava lendo recentemente, né, que quando chegar a era consciencial de fato, vão existir apenas 4 ou 5 idiomas. E todo mundo vai ser poliglota. Então, não vai ser um único idioma, né? Vão ser 4 ou 5 idiomas. Hoje, eles falam que existem por volta de 6.500 idiomas. E existe uma prospecção de que, em 100 anos, pelo menos 50% desses idiomas vão desaparecer. Agora, por que isso aqui é um mito, né? Porque esses conflitos, eles não se dão devido à questão de diferença idiomática. É diferença ideológica, né? O idioma é a roupagem da comunicação, né? Então, o idioma é o quê? É a embalagem das ideias. Mas que ideias são essas? Então, essas ideias é que precisam melhorar, ter uma qualificação, maior entendimento, para que esses conflitos diminuam. Né? E esses conflitos, eles têm muito fundo religioso, não é verdade? Religioso e financeiro. Tá, mas tenho mais uma aqui na página 12, interaciologia, na segunda linha de baixo para cima, a interação, cansaço e retorno ao vernáculo. Não sei se você já respondeu. Não, isso daí é que normalmente, quando a pessoa ela já está mais cansada, a tendência dela é começar a escorregar em outros idiomas. Então, a tendência é ela voltar para a língua materna. O professor Valdo até gosta de contar a experiência, né, que ele tinha com um familiar, que a pessoa tinha como língua materna o alemão. E aí, conforme a pessoa foi ficando idosa, quando ela ficava um pouco mais cansada, ela começava a conversar em português, e daqui a pouco ela emendava em alemão. E eu acho engraçado, porque eu, por exemplo, quando eu fico cansada, eu começo a perder os R's, né? Então, eu vou falando mais tipo japonês, assim, sabe? Mas japonês fala R, né? Chinês que não tem R. Mas fica aquela fala mais batida, assim, mais quebrada. Então, não é tanto o idioma, porque nessa vida eu não domino fluentemente, né? Chinês, japonês. Mas eu vejo que a construção das frases, né? No início, então, que eu escrevia tudo muito trocado, naquela ordem gramatical, que é mais do japonês, que o verbo fica lá no final, tudo mais. Então, a pessoa volta para alguma coisa que ela conhece mais, né? Agora, em paradoxologia, você poderia abordar o paradoxo do significado de o silêncio variar conforme a cultura? Essa condição cultural do estudo dos idiomas é muito séria, né? Porque aquele comportamento que numa cultura tem um significado, em outras já tem outro totalmente diferente. Então, em algumas culturas, o silêncio ele é interpretado como respeito, né? Interpretado como cordialidade. Já em outras culturas, o silêncio é visto como se fosse, digamos assim, um descaso, ou uma falta de interação. No Brasil, você fica muito quieta, é esquisito. Então, foi engraçado que uma vez eu estava numa turma, assim, estudando fora daqui, e eles estavam debatendo, era debate, né? E todo mundo oriental, inclusive eu, que não sou, né, sabido, sou brasileira, mas tenho descendência oriental, todo mundo quieto, né?
E aí o professor começou a ficar muito incomodado, por que a gente não falava, não falava. E aí perguntou, e aí uma chinesa falou assim, olha, porque, uma japonesa até falou, não, é porque assim, lá na nossa cultura, se alguém está falando, você tem que ficar quieto, você não pode falar. Então, assim, para participar de debate, a pessoa tem que levantar a mão, né? Tem toda uma formalidade, não é esse negócio assim de vai se enfiando e vai falando, entendeu? E aí é interessante, porque tendo contato, assim, principalmente com orientais, eu entendo bastante alguns comportamentos que eu tenho, né? Agora, nessa linha aí, como ao modo do silêncio aqui, a questão da substituição das palavras. Como você vê? Você tem, na prática, no seu dia a dia, vontade de empregar a palavra, o estrangeirismo, no lugar da palavra em português? Você acha que realmente funciona mais alguma palavra, ou tem mais precisão para aquilo que você quer? Com certeza, porque algumas palavras, elas, mesmo traduzidas, elas parecem que não ficam tão precisas quanto aquele termo original numa outra língua, né? Isso existe até listagens de palavras que elas não pegaram. Não tem tradução. Que elas foram traduzidas, mas ficaram umas palavras tão esquisitas assim que acabou se usando o estrangeirismo. Agora, depende da cultura, porque tem culturas que elas são muito puristas, elas não gostam, né, de estrangeirismo, têm mais dificuldade em incorporar palavras de outros idiomas no próprio. Nesse sentido, o brasileiro é totalmente aberto. O brasileiro é bastante aberto, sim. E se ele não sabe, é engraçado que a gente anda aqui em Foz, tem muita palavra estrangeira e o pessoal não sabe pronunciar, mas não tem importância, vai falando aquilo do jeito que dá, então é interessante. Não é bem uma substituição de palavras, mas o bom exemplo é assistir filme dublado, né? Nossa, perde totalmente graça. E quando tem, sem ser dublado, mas quando tem a tradução falada e escrita, você vê as defasagens, mesmo em português, é muito interessante. Os erros, enfim, ou erros ou gosto, né, opção ali do tradutor, né? Aí você vê as defasagens. É que elas acabam mudando o conteúdo completo. Aí acaba mudando uma estrutura completa. Na mesma coisa que nós estamos falando, quando o livro é traduzido, ele perde o conteúdo e o pensamento original do autor. Aí cria um problema maior depois. Então, pensem assim, a tradução dos 700 experimentos. A tradução da enciclopédia, eu acho que é praticamente impossível, não é não? Porque tem uma marca ali, linguística, consciencial, muito forte, né? Não dá, não tem como traduzir, né? Agora, eu quero pedir dicas para vocês aí poliglotas, e você especialmente, para os verbetógrafos, sobre a seção estrangeirismologia. Você tem alguma sugestão, alguma orientação para elaboração, pensando na importância dessa sessão? Você sabia que é engraçado, né? Porque quando eu vou fazer essa sessão, às vezes não vem nenhum termo na minha cabeça. E eu não pesquiso nada, eu espero aparecer alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ler mais em outros idiomas, ler dicionários de estrangeirismo, mas eu não saberia dizer, porque a técnica que eu uso, eu acho que... É de dicionário interno. Dicionário é o que eu lembro mesmo, a questão do exercício da memória, sabe? A minha dúvida... Uma coisa ou outra eu consulto, assim, eu tenho alguma curiosidade, aí eu busco em dicionários, busco na internet, mas eu não tenho uma técnica para isso. De repente, a professora Ami, né, que é a especialista... Não, porque a minha questão maior, que eu penso, é o seguinte, até na questão fazendo as revisões, e claro, quando eu também estou escrevendo, né? É claro que eu percebo a importância dessa sessão aos moldes da sessão hominologia. Para o dia que essa enciclopédia, os próprios verbetes aí na internet, pararem na mão de um estrangeiro. Então, eu dou muito valor a essas sessões, porque eu acho que pode ser um gancho para os amparadores, por exemplo, ajudarem uma pessoa de fora a acessar alguma coisa da conscienciologia, que a gente sabe que
a grande maioria está em Não português. sei se o professor Otto tem Então, alguma... o que eu queria perguntar para vocês é se vocês acham que é válido o verbetógrafo, mesmo não dominando a língua, ele propor na seção estrangeirismologia expressões relativas ao tema. Lógico, eu mesmo, por exemplo, latim. Eu não domino latim, conheço bem pouco latim, mas aí eu procuro em dicionários, no artigo do nosso professor Eucárdio, não é verdade? Ou às vezes, quando você está pesquisando o assunto, aparece aquele termo, aquela palavra, né? Então, ontem, aquela questão do per vigilium, aquilo era uma festa que existia à noite, aí todo mundo ficava acordado a noite inteira, e depois virou sinônimo da questão da vigília, tudo mais. Então, é interessante, porque nessa questão das línguas, das palavras, tem embutida a questão cultural. A questão etimológica da língua é muito interessante, né? Porque de onde veio aquilo? Às vezes veio de alguma atividade, uma ação, e aquilo depois se tornou um termo com um determinado significado aproximado. Kátia, Deixa eu só complementar essa questão do estrangeirismo, é importante porque eu concordo com a professora Kátia, não necessariamente precisa saber ali a língua, mas, por exemplo, aqui nesse verbete mesmo, ela botou lá a Weltanschauung, que é um termo que é a cosmovisão, a visão de mundo. É um termo muito comum, né, quando você fala de poliglotismo, o que o poliglotismo dá para você em termos de visão, porque cada língua dá um viés, uma abordagem ao mesmo fato, às vezes, a realidade. Então, o que acontece? A pessoa estudando o assunto, às vezes ela vai se deparar com termos que são internacionalmente usados naquele assunto. Isso é diferente de, por exemplo, o verbetógrafo procurar sinônimos, que inclusive o pessoal da revisão já orienta a não fazer isso, né? Então é válido nesse sentido, sim. Claro, se a pessoa souber o idioma, melhor, mas não é necessariamente um pré-requisito, né? Agora, eu estou elaborando lá o verbete técnica do estrangeirismo, eu vou ver se eu dou uma pincelada nisso daí também. É bom, Otto, para ajudar os verbetógrafos, inclusive, porque eu vejo assim os dois lados, sabe? Um lado da pessoa tímida que, por não dominar aquele idioma, ela ou não faz a sessão ou não pesquisa. E o outro lado são aquelas traduções literais que você vê que também não tem sentido estar ali. Às vezes a pessoa traduz o título, não é por aí, a ideia não é essa, né? É uma condição que a pessoa tem que pensar, é que principalmente os intermissivistas, se a pessoa não é poliglota e muitas vezes nem saiu do Brasil, é porque a proexis dela não tem relação com isso, tá certo? Nem por isso ela deve se sentir diminuída, se sentir inferior, porque se a gente pensar, né, de quantas culturas nós já fizemos parte, quantos idiomas nós já falamos em outras línguas, isso tudo está estocado na memória integral de cada um, tá certo? Então, eu acho que tem que ver o lado da utilidade do idioma, tá certo? Porque, às vezes, a pessoa ela quer ter um conhecimento, mas ela não vai usar aquilo, é a mesma coisa. Para que eu vou saber todo um vocabulário de física? Eu não trabalho com física, eu não tenho nenhuma relação com isso, eu não sou nem dessa área. Então, quer dizer, a mesma coisa acontece com os idiomas. Eu acho que noções básicas, além mais hoje em dia, com internet, com filmes, né, de um inglês, de um espanhol, é válido. Mas a pessoa não precisa ficar acanhada, puxa, nunca aprendi um idioma. A questão é, você está cumprindo a sua ProEx? Você está mostrando para o que veio fazer? E outra coisa, quer aprender idioma? O melhor caminho? Vai desenvolver o parapsiquismo. Você vai acessar muito mais rápido os seus cons, os holopensenes, captar telepaticamente das outras pessoas. Então, acho que é muito mais importante a pessoa investir no parapsiquismo do que a pessoa com 40, 50 anos, que não tem nenhuma relação com ProEx internacional, e estudar idioma. Kátia, você trouxe o seu verbete como neutro. Fala o que você acha que o poliglotismo pode ser. Homeostático a gente sabe, né? Mas em termos de nosografia, quando é que você acha que o poliglotismo pode se tornar nosográfico? Eu acho que depende do uso que a pessoa faz, né? Uhum. Então, a pessoa, vamos supor, ela faz uma tradução de um livro que é um lixo mental, que faz mal para as pessoas. Tá. Ela tem participação em máfias internacionais.
ela ajuda o contrabando de drogas, de armas, entendeu? Ela usa o poliglotismo para intimidar as outras pessoas. Então, espião. Então, isso tudo daí, qualquer processo de comunicação, ele pode ser usado de uma forma cosmoética ou de uma forma anticosmoética. Tá? Outra coisa, Só um instantinho, aí na binomiologia você tem um item binômio idiotismos culturais e idiotismos idiomáticos. Talvez teria relação, né? Exatamente. Uhum. Eu achei interessante você falar agora há pouco do fato da pessoa não associar o fato dela não falar idiomas com uma diminuição de alguma questão pessoal. Porque se fala muito aqui de idiomas, de poliglotismo, e às vezes quem está chegando pode se sentir menor, né, por não saber. Mas é isso que você falou, se a pessoa não está utilizando, não está colocando em prática. Tem um mega pensene que é conhecimento, bagulho, conhecimento ocioso. Bagulho, conhecimento ocioso. Ele deixa de ser Agora, quando Kátia, a pessoa coloca em prática. Agora tem um contraponto disso, né? Tem. Que mesmo a pessoa não usando na profissão, viagem e tal, se a gente pensar na questão da expansão do conhecimento, né, por exemplo, internet, você sabe que uma coisa é pesquisar em português, outra coisa é pesquisar em inglês, em outras línguas, né? Mas aí, completamente. Agora, não, em termos de cognição, de cultura, eu acho importantíssimo. Além de mais nós que vivemos aqui na fronteira, uma cidade turística, trabalhando com a conscienciologia, onde vem muitos visitantes, né, de várias etnias, mas a condição é assim, entra naquele estudo da seriexologia para ver qual é o correspondente da vida atual da pessoa no passado, entendeu? Então tem que ver, porque também o que eu penso é isso, a pessoa ela está realizando a ProEx dela, porque às vezes a pessoa ela quer aprender um outro idioma só porque ela está no meio de todo mundo que sabe um idioma e ela não sabe. E aquilo pode causar um desvio, uma dispersão, aquilo não é uma prioridade, vai perder tempo com aquilo. Agora, em termos de cultura, mais cedo ou mais tarde, a tendência nossa é de sermos cada vez mais poliglotas ao longo das vidas humanas, né? Isso daí não tem a menor dúvida. Mas eu acho que nós, de primeiras turmas primeira vez de curso intermissivo, muitas vezes ainda não dá para a pessoa abarcar tudo e tem que ir devagar e ver. Você está fazendo o que veio fazer aqui? Isso é o prioritário. Sério, claro. Até porque tem uma relação direta com as verpons. No momento que a pessoa aprende a verpon, o idioma é uma nova verpon também. Então, é uma questão de prioridade, de direcionamento. A questão do conscienciologiês, né? A linguagem da conscienciologia. Então, isso que eu acho. Em vez da pessoa, em determinada fase da vida, investir em idiomas, vai estudar as verpons, entendeu? Agora eu pensei numa situação. Gramado, eu vivo em Gramado, e Gramado recebe mais ou menos 7 milhões de pessoas por ano. O ano passado eu fiz uma enquete sobre o idioma, quantas pessoas falavam o idioma, e eu fiquei chocada recebendo essa quantia de turistas. Menos de 5% da indústria do hotel falam inglês. Então, eu acho que isso tem a ver muito com a cultura ser alemã. E não é só falar, porque as pessoas às vezes falam que falam, mas não falam, né? Às vezes é um falar quebrado, uma ou duas, são algumas palavras que a pessoa consegue montar a frase ao modo indígena, né? Mas sim, mas muita, pouca pessoa. É incrível. Eu digo, mas é quase 100% da indústria do hotéis, do restaurante, mas não existe. Aí também já é uma questão do profissionalismo, né? Falta Vamos um pouco. lá. Você poderia expandir a exemplologia, página 13? Então, esse poliglotismo inicial, né, da consim vulgar, não é verdade? A pessoa que aprende o idioma e ela consegue ali saber falar em várias línguas, sinônimos de palavras. Mas, quando avança para a questão do evoluciólogo, ele já tem esse poliglotismo num nível analógico.
Então, pensando que o evoluciólogo ele vai lidar com vários grupos, né, étnicos, com milhões de consciências, para ele ter uma elasticidade pensênica, chegar nisso, ele realmente tem que dominar essa questão da analogia e do poliglotismo, né? Isso não resta dúvida alguma. É a mesma coisa do diplomata, que ele é monoglota. Isso, para os Estados Unidos, por exemplo, gera prejuízos imensos, porque eles vão fazer negociações internacionais e, muitas vezes, os negociadores, os diplomatas, não sabem falar outro idioma além do inglês. Isso daí já causa uma certa, né, antipatia, uma barreira ali com outros povos, e as negociações não são tão bem sucedidas como poderiam ser. Então, isso eu acho bem sério. Bom, nem sei se deve ter pesquisa sobre isso, mas sempre que eu vejo essas traduções junto a chefes de Estado, eu fico imaginando o risco que se corre e o quanto deve ter de problema, enfim, questões éticas, né? O quanto deve ter de distorção. O professor Otto, ele é intérprete, né? Ele é a professora Alba, então acho que ele pode falar um pouco o que ele conhece. Translators Through History, no original em inglês, e ele conta, né, ele entra nesses detalhes. Agora, o que acontece? Tem muito amparo também. Tem amparo violento nessa situação. Tem amparo violento. Agora, o diplomata, o representante, no caso, você também não pode esperar que ele fale todos um caso, por exemplo, nós tivemos a visita do professor Renzo Tosi, ano passado, que é um erudito com línguas clássicas e várias línguas latinas. Ele estava contando que ia para a Hungria, num evento. Ele ia ficar refém de intérpretes, porque na Hungria ele não tinha. Então, a interpretação, ela às vezes é necessária. Agora, realmente, é uma dificuldade muito grande. E, no caso da interpretação diplomática, você tem que ter, em primeiro lugar, uma dose de confiança. Por exemplo, o intérprete do Lula, eu conheci pessoalmente o intérprete do Lula, que era o Sérgio, aí tem o sobrenome dele que me fugiu agora. Ele conhece o Lula e vice-versa desde os tempos do sindicalismo. Então, na época do sindicalismo, ele tinha uma afinidade ideológica, ele já traduzia os textos por voluntariado, e aí o negócio foi crescendo, depois o Lula chamou ele. Então, ali já tem uma relação de confiança antiga. Então, isso minimiza também as questões de erro. Então, você tem que analisar tudo, tem muita coisa aí dentro. Agora, outra coisa também, o intérprete diplomático tem todo um treinamento específico rigoroso. Uma seleção bem rigorosa deve ter também. Agora, há sempre uma margem de erro, isso não há dúvida. Dá um bom verbete também, refém de intérprete. Eu sou o algoz nessa revista. Bom, mas o refém não necessariamente é neutro, né? Certo? Vamos lá, estrangeirismologia, na página 11, primeira linha. O que seria o melting pot? E terceira linha, Weltanschauung. O melting pot é o caldeirão cultural, então é justamente a questão da miscelânea, né? Diversas etnias, diversas culturas, diversas línguas. E o Weltanschauung é justamente questão de visão de mundo, né? A concepção que a pessoa tem da realidade do mundo como um todo. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter uma consciência local, uma consciência regional, uma consciência nacional, uma consciência internacional, uma consciência planetária. E depois disso, uma consciência cósmica, uma consciência para a humanidade, e por aí vai. Então, não sei onde é que isso termina, né? A gente tem que começar a se comunicar em conscienciês para ver se a gente entende um pouco mais, né? Agora, a verbetógrafa. Em efeitologia, na página 12, segunda linha. Você poderia comentar sobre os efeitos das perdas milionárias em função dos diplomatas monoglotas? Não seria um paradoxo, já que se espera que os diplomatas sejam poliglotas? Como o Brasil está nesse aspecto? O Brasil, eu não sei, mas esse efeito daqui eu desenvolvi em cima de cosmograma sobre diplomatas norte-americanos, mais especificamente estadunidenses, né?
E os estadunidenses, eles têm uma certa resistência em aprender outros idiomas, e há várias matérias que falam sobre isso, que nas negociações os Estados Unidos perdem muito dinheiro por essa falta de conhecimento de outras línguas. É importante entender que o desconhecimento de um outro idioma não é um simples desconhecimento de palavras, mas é um desconhecimento cultural. Como que você se comporta naquela cultura, com aquele povo? Então, o estudo de idiomas necessariamente tem que envolver esse conhecimento cultural, né? Essas relações interculturais, hoje em dia, já tem até faculdade sobre isso em outros países. Então, não adianta nada a pessoa também conhecer o idioma, mas ela não saber se portar adequadamente naquela cultura. A mesma coisa, você vai para um país árabe, você vai de mini saia, não adianta você falar árabe, entendeu? Já vai criar uma resistência imediata. E por aí vai. Então, esse respeito à cultura do nativo, de onde você está, do país que você visita, ela é extremamente importante. Isso é uma questão de educação, né? Não é uma questão da pessoa se submeter a um outro povo. É uma questão que você está na casa do outro, então você tem que se portar de acordo com as regras daquele lugar. Agora, Kátia, a questão da formação dos diplomatas, né, no Brasil é um ensino de excelência, não é? Eles são super rigorosos, né? Olha, Dulce, era um ensino de excelência. Hoje eu não sei como está, mas recentemente saiu matéria nessas revistas, né, semanais, que os diplomatas brasileiros estão, assim, dando um péssimo atendimento aos brasileiros que estão fora, entendeu? Em casos assim até de dessoma, morte de parentes lá fora, e a pessoa procura os consulados, as embaixadas, e é tudo lento, tudo devagar. Tem a questão do nepotismo, do QI também, sabe? Que isso está ficando cada vez mais forte, né? De diplomatas que são, mas não estão. Então, toda a questão da nossa política, né, que acaba permeando a diplomacia. E os gastos miliardários, né? Os gastos altíssimos no dinheiro público. Eu fiz essa colocação em cima da pergunta específica sobre a questão do não poliglotismo entre os diplomatas, que eu acho que não é o caso dos nossos, né? Pelo que eu sei, eles são obrigados a serem os nossos falam. né? E o brasileiro ele é muito mais aberto, né, para falar outros idiomas, estudar outras culturas. Ele não tem esse nacionalismo que o estadunidense tem, né, esse negócio de pátria e, né, bandeira para todo lado. E o próprio, americano. E o próprio lado negativo, vamos dizer assim, da língua inglesa, né, nativa. Sim. Como é a língua principal, não vou aprender outra não, porque eu já sei tudo. Né? Isso é bem sério. Agora, eu vi recentemente um debate aí com o pessoal das relações internacionais e tinha um diplomata entre eles, e justamente ele estava comentando essa questão da falta de relevo que a diplomacia brasileira tem tido pelos últimos governos, né? Então, o que já foi um padrão internacional e tudo. E aí ele estava falando tanto da carreira quanto da importância que se dá à diplomacia internacional em si, né? Que o governo dá. Porque a diplomacia sem governo não é nada, né? Então, o diplomata depende da política, né, do chefe de Estado. Então, eles estavam comentando esse declínio em função das políticas do Brasil nos últimos anos, né? Quando eu fui fazer vestibular, né, na época, assim, em alguns anos antes, eu tinha interesse, assim, de seguir carreira do Rio Branco, tudo mais. Eu e um colega meu de escola, que o pai dele apoiava nós dois, assim, imensamente nesse sentido. Conscienciologia agradece. Né? E eu cheguei a cursar, entrei para economia, cheguei a cursar 1 ano e meio de faculdade de economia, pensando em depois entrar para o Rio Branco. Mas olha, o que eu vi assim na economia, eu já fiquei chocada, né? Porque é capitalismo selvagem total. E depois, quando a gente foi se informando de como que eram os trâmites lá, das provas, e toda essa questão da panela que existia, aí tanto eu quanto eles, nós desistimos, né?
Tá bem. Acho que foi uma grande aquisição. Grande desistência, muito bem amparada. Na enumerologia, na página 12, primeira linha, sobre o babelismo, você poderia descrever o babelismo contemporâneo? O babelismo é a mistura de idiomas. Então, o que acontece é que muitas vezes a pessoa aprende várias línguas, mas ela não tem a língua materna, o vernáculo bem fixado, e ela começa a fazer uma salada, né, daqueles idiomas que ela conhece. Então, em termos estruturais, em termos de vocabulário. Agora, tem o babelismo proposital, né? Se alguém já leu a biografia daquele pintor, o Salvador Dalí, né, o artista Salvador Dalí, ele era bem excêntrico e ele criou um idioma próprio. Ele misturava vários dos idiomas que ele sabia e ele inventou praticamente uma linguagem própria. Mas o babelismo, quando se fala, é isso, é essa condição da pessoa, ela conhece vários idiomas, mas não sabe nenhum direito, e mistura tudo. Então, daí surge uma curiosidade, e ele conseguia se comunicar com outras pessoas, criando língua própria? Assim? Aí eu acho que com algumas pessoas, é porque assim, não era uma língua muito diferente. Ele misturava espanhol, vários tipos de dialetos que ele conhecia, italiano, e francês, e inglês, e eu acho que não era uma coisa assim absurdamente incompreensível. Era uma interlíngua, sabe? Isso daí tem uma biografia dele na holoteca, se você tiver mais interesse, dá uma olhada. Agora, para quem quiser também, tem um verbete, é babelismo mesmo, Otto? Tem um verbete que fala... Ah, é o técnico. Como a professora Kátia colocou, tem o babelismo do ponto de vista negativo, isso, né? Esse babelismo, geralmente a gente associa com isso. Agora, tem o babelismo técnico, que não deixa de ser esse nosso processo de usar estrangeirismos de modo técnico. Aí já é um outro... Eu peguei por outro viés, mas tem um verbete, babelismo técnico. Eu tinha esquecido o nome. Dele. Eu não conhecia. Agora, como evitar o emprego do conscienciês ao tentar abordar conscienciologicamente um assunto com quem não conhece a conscienciologia? Não é conscienciês, é conscienciologiês. Conscienciologiês. Eu acho que quanto mais a pessoa ela vai experienciando as ideias da conscienciologia, ela vai tendo mais teática, ela vai tendo uma melhor compreensão desses conceitos, e aí na hora dela falar com outras pessoas leigas, ela tem uma facilidade bem maior de expressar aquelas ideias sem usar nenhum neologismo. Não sei se o professor Otto, que é da Reaprendência, quer dar alguma dica nesse sentido? Não, perfeito. Basta lembrar que toda ciência tem sua terminologia e que dá origem a tecnoletos, ou seja, aquele jargão específico. Então, o pessoal da física fala de um jeito, né? O juridiquês é isso, medicinês. E a conscienciologia tem um conscienciologês. Aí, só lembrando, né, que tem o verbete do professor Pedro Fernandes, conscienciologês. Tem 100 itens, conscienciologês. E ali ele coloca uma tabela com 100 itens, né, de afixos, prefixos, enfim, latinos, né, e exemplos. É bem interessante, vale a pena, aí você que fez a pergunta, dar uma pesquisada, uma passeada nesse verbete. Isso é importante, porque conhecer uma ciência é conhecer seus termos, né? Mas, professor, eu queria fazer uma pergunta para você, foi por isso que eu peguei o microfone. A gente está falando de idiomas, de poliglotismo e tal, você podia falar um pouco para a gente, não sei se a professora Dulce também nos permite aí por causa do tempo, mas falar um pouco das suas experiências de aprendizado, quais foram os idiomas e como foi seu histórico com isso. Foi assim, né? Me colocaram, quando eu era pequena, na escola francesa do Rio de Janeiro, que era o Liceu Franco-Brasileiro. Era bilíngue, né? Era bilíngue, mas não era, né? Você aprendia francês desde o maternal, mas a partir de um certo ponto você escolhia se ia estudar em português ou se ia estudar em francês. Então tinha matéria de francês, mas o currículo era todo em português. Tanto é que uma época eu quis mudar para o currículo francês, e aí o diretor, isso eles já tinham separado, né? Já tinha virado o Lycée Molière, e aí o diretor falou, olha, não vale a pena, porque o currículo é diferente
do currículo brasileiro. Então, muita coisa que você estudou, você vai estudar de novo, e muita coisa que você não estudou, eles já estudaram. Então, é igual currículo de diferentes países, né? Então, assim, eu comecei desde o maternal, a gente tinha aula de francês, e depois eu comecei a estudar inglês. Eu tinha 8 anos de idade, na cultura inglesa. Eu simplesmente amava a cultura inglesa. E aí depois eu comecei a estudar japonês. Eu tinha uns 13 anos. Alemão, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu tinha por aí uns 14, 15 anos. E eu cheguei a estudar um pouco de espanhol também, assim, no consulado da Argentina. Aí depois eu estudei italiano, mas já era também ainda na adolescência, italiano. E foi só, assim. E outras coisas dei pinceladas, assim, por fora, né? Mas, assim, era um hobby que eu tinha, sabe, Otto? E foi o poliglotismo, para mim, o estudo de idiomas foi um oxigênio no holopensene que eu vivia, entendeu? Então, assim, acho que isso fez o link com intermissão, com outras vidas, com forma positiva. Então, isso me ajudou bastante, sabe? Me ajudou. E aí eu fiz high school, e daí eu estudei na França, estudei na Alemanha. Né? Idiomas. Eurocenter. Né? Agora, o que eu acho bem interessante é assim, eu estava até ontem pensando, né, que eu tive vários contatos no exterior com pessoas idosas. Eu tive uma professora de francês no Rio, que ela tinha 90 anos. Então, era muito engraçado, que às vezes a gente fazia a mesma lição várias vezes, né? E não tinha como eu falar para ela que a gente já tinha estudado aquilo, sabe? Então, assim, é interessante, assim, quem você encontra, né, com os idiomas. Ao passo que você estuda algumas línguas, quem que você encontra? O que vem? Então, eu fiquei relacionando essa questão do geronto com a questão dos meus contatos lá fora. Confluência, né? Interessante. E de vários professores que eu tive de línguas que também eram idosos, sabe? Alemão quando você está na Alemanha, do inglês, enfim. Mas tem alguns desses idiomas aqui que eles são mais caros, ou que você sente uma identificação maior, você sente o processo daquilo que a gente estava falando, inglês. E eu era péssima aluna de inglês. Quando eu entrei para estudar inglês, eu tinha 8 anos, e eu fui colocada numa turma que já tinha o pessoal de 5ª série que estudava inglês na escola. Então, eles já sabiam muito mais coisa do que eu. Eu não sabia nada. Na minha casa, não tem cultura de idiomas. Meus pais são da área da saúde, aquele povo que trabalha sem parar, sabe? Saúde, assim, pública. Então, essa cultura internacional foi uma cultura que eu e a minha irmã trouxemos para a nossa família. Nossa família não tinha cultura de viagem internacional, de estudar outras línguas. Isso é paragenético, né? Eles só iam topando, assim, as nossas propostas, mas eles não... Até hoje, a minha mãe e meu pai, eles tentam aprender a falar inglês, entendeu? Já fizeram um monte de cursos, compram 500, né, cursos assim para estudar sozinhos, mas até hoje não aprenderam. Entendeu? Sei. Então, eu não tinha cultura disso dentro de casa. Isso é interessante, né? Mas eu morei num bairro ali no Rio de Janeiro, no Flamengo, que tinha tido, né? Tinha muitos consulados, tudo. O meu prédio era lotado de estrangeiros. Uma das minhas melhores amigas a mãe dela era francesa e o pai boliviano. Ela estudava na mesma escola que eu, na parte francesa. Outra grande amiga de infância que eu tinha, o pai dela era italiano, de falar italiano em casa. Então, assim, eu tinha vários amigos japoneses no prédio. Então, isso tudo me ajudou. E nas férias, muitas vezes eu ia para a casa do meu avô, que tinha uma pensão, e lá ele hospedava gente de várias nacionalidades, sabe? Aí você conversava com o pessoal. Às vezes dava, às vezes não, né? Então, ele tinha um hóspede sueco, que ele punha, assim,
enchia uma vasilha de pimenta malagueta e ele comia, assim, pura pimenta, né? E ele ficava bem vermelho, suava. E aquilo me chamava a atenção. Então, esse contato com o estrangeiro, ele gerava curiosidade, que eu perguntava para a pessoa, me fala 10 palavras na sua língua para eu aprender, entendeu? E aí eu começava a estudar por ali, aí eu procurava em livro, e assim Kátia, eu começava. Deixa eu te perguntar nessa linha, você já achou interessante, refletiu sobre o fato de muitas pessoas terem facilidade para falar idiomas? E tem muita gente, como você, que simplesmente se interessa, tem facilidade e vai. Às vezes Mas a inteligência ou não. linguística, acho que junto com holomemória, junto com pode ser holopensene. É um fato interessante. Eu me lembro isso, uma época que na aula de japonês, todo dia a professora dava uma lição diferente. E ela ficava impressionada, porque eu respondia bem. Hoje, a interpretação que eu dou disso, não era porque eu estudava tanto, é que eu pegava no holopensene dela, entendeu? Porque às vezes quando eu não estava com ela por perto, aí eu já não conseguia mais tanto aquele resultado. Aí, ó, tem lógica. Agora, inglês, sem dúvida, assim, vários... Eu já fiz uma lista de tudo que inglês foi o primeiro. Só não foi o meu primeiro idioma, mas principalmente em relação às questões da conscienciologia, inglês foi, assim, primeiro em várias coisas. E você sente mais um processo de rapport maior com a cultura britânica ou norte-americana? Como é que... Com as duas. Com as Quando eu duas. era mais jovem, com a norte-americana. Depois, com a britânica. Interessante. É. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para você. Ali na página 12, em tecnologia, eu já fiquei curioso com isso daqui, a técnica do ensino simultâneo de línguas. Isso daí as minhas sobrinhas, né, que moram em Maringá, elas fizeram um curso que era assim, aprendia 3 idiomas na mesma aula. Entendeu? Interessante. Então, mas era cada pedaço da aula num idioma diferente. Entendi. Tá? Não era tudo assim. Sabia que isso existia? Existe aqui no Brasil. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu por falar com pessoas que são poliglotas, eles têm todos um rapport maior com o inglês. Agora, será que isso, porque a língua inglesa ela é uma língua praticamente jovem, comparado às europeias que têm uma base no latim, será que tem alguma coisa a ver com isso, parcialmente? Não, eu acho também, Cassandra, que pode ser a fixação das últimas vidas, alguma coisa assim. Porque, assim, pelo que eu sei, eu já tive em Comunex, que era na região da Inglaterra, entendeu? Então, pode ser isso também, né? Porque, assim, e o inglês a gente usa mais. Mas, assim, se falar, assim, preferente, por exemplo, italiano, gente, todos os dias que eu saía da aula de italiano, eu saía em Euforim. E Itália é um lugar que eu sempre quis ir, nunca consegui ir. Igual o Japão, entendeu? Todas as vezes que eu marcava, assim, para ir para a Itália, acontecia alguma coisa e eu não ia. Então, eu devo ter uma conexão muito forte com Itália também. E eu acho que idioma, sim, você vai se envolvendo, né? Inglês, eu acho que é porque até em função da conscienciologia, eu acabei usando mais. Mas sabe assim, que nem pet, que nem bichinho que você tem em casa, você gosta de todos, não tem o predileto. Não é verdade? Você gosta desse, você gosta daquele, cada um tem o seu jeito, sua personalidade. Acontece de vocês terem saudade de um idioma, está falando muito tempo um idioma, e estou com vontade de falar francês, vontade de falar inglês. Acontece isso com você? Sente falta da energia daquele idioma? Idioma é energia, né? Ou lugar também, né? Agora, já aconteceu também de eu estar num lugar e eu senti como se eu estivesse no holopensene de outro lugar. Então, vamos supor, estou aqui em Foz e eu sinto o holopensene de Nova York. Eu estou aqui em Foz e sinto o holopensene de um outro lugar. É muito esquisito isso. Pode ser as consciências, né, do processo. Um rapport seu. Mas eu acho que esse negócio do inglês também tem muito a ver com o inglês ser a língua do Zeitgeist, né, ser a língua franca. Por isso que também todo mundo que tem facilidade com o idioma fica muito forte em inglês também. Por causa disso, eu acho que... Né. E essa saudade da língua, eu acho que ainda mais quando você teve já o rapport com a cultura, com o país, aí vem aquela saudade. Espera, mas já não falo inglês, ou não falo francês há muito tempo. Então, eu acho que isso ainda piora o caso, ou melhora de um certo ponto. Agora, a professora Kátia, uma pergunta de Madrid.
Na página 12, em voluntariologia, é citado voluntariado internacional. Moro em Madrid e hoje integro o voluntariado da IAC. Quais seriam os pré-requisitos para o voluntariado na África? Olha, a questão da África, ela está sendo cuidada por uma instituição que se chama Intercâmbio Conscienciológico Internacional. E como é que funciona? A pessoa ela tem que ser professor de conscienciologia, já com experiência em itinerância, pelo menos itinerância regional ou nacional, e a pessoa ela vai arcar com todos os custos da viagem. Então, ela passa por um processo de triagem e ela vai ministrar também atividades da sua própria autoria. A Intercâmbio ela não vai ter nenhuma linha de cursos nem atividades. Ela vai servir como se fosse uma agência de viagens, uma agência da TARES, conectando destinos, demandas, né, interassistenciais no exterior com especialistas. Também o trâmite não vai ser feito através das ICs, vai ser feito com os especialistas. E existem 3 tipos de especialistas: a pessoa com uma especialização profissional, a pessoa com uma especialização numa área da conscienciologia e a pessoa com especialização no voluntariado. Então, quem que é considerado especialista? É a pessoa que já mostrou resultados naquela especialidade. Não importa o cargo, a função, não é isso que a gente busca. Mas são pessoas que já colocaram a mão na massa e mostram serviço naquela especialidade. Por enquanto, ainda estão sendo prospectados os destinos, né, porque inicialmente o destino que havia não foi adiante, não deu certo. Então, provavelmente, as itinerâncias vão ser para a África do Sul, inicialmente, onde o idioma né, que nós vamos utilizar vai ser o inglês. E se você tiver mais interesses, manda um e-mail para intercâmbioconscienciológico@gmail.com. Em breve nós vamos ter um endereço oficial, um site, mas é por esse endereço que nós estamos atendendo no momento. Agora, você pode falar na Fatologia, página 11, final da 6ª linha, sobre o poliglotismo e a base espacial internacional? Isso daí eu tenho muito interesse nessas questões assim da astronáutica, né? Eu acho que eu não fui ser astronauta porque tinha que estudar física, engenharia, e eu não tenho muita facilidade com esse tipo de disciplina. Mas esse negócio de astronauta é uma coisa assim que me fascina um pouco. E o interesse da Base Espacial Internacional é que vai ser já uma condição multicultural, linguística. Então, quer dizer, vão ser pessoas de vários países diferentes. E, para isso, a questão do poliglotismo vai ser importante. Agora, professora Kátia, moro na Alemanha e passo períodos na Polônia. Falar outro idioma é uma necessidade, para mim é muito difícil. Associo a falta de memória, embora tenha boa memória visual, escreva bem, se alguém dita o texto. Muitas vezes a garganta trava e o que está elaborado na cabeça simplesmente não sai. Em polinomiologia, página 13, última linha, você poderia expandir o polinômio compreender, falar, ler e escrever? Se possível, com alguma técnica que me ajude nessa questão? Quando eu estudava idiomas, uma técnica que eu gostava muito, questão de listagens. Então, eu fazia listas temáticas e espalhava pela casa inteira. E aí, de vez em quando, eu também parava em frente à lista, lia, falava em voz alta, e isso me ajudava bastante a fixar. Eu acho que a questão da memória, ela é fundamental, né, para a pessoa aprender qualquer língua. Agora, acima de tudo, é importante a questão da compreensão. Então, a pessoa tem que ver o que ela tem mais facilidade. Se a pessoa é mais extrovertida, geralmente vai ser a questão de falar. Se a pessoa é mais introvertida, de repente, questão de ler. E idioma é repetição. Eu não vejo outro modo. Essas fórmulas mágicas de aprender idioma, assim,
de uma hora para outra, sem nenhum esforço, por osmose. Acho que isso daí, só se a pessoa for muito parapsíquica e ela, né, absorver do ambiente, absorver da holomemória dela, mas intrafisicamente é esforço, é dedicação, é estudo, é treino, é comprar material técnico, é arrumar professor para ajudá-la a ampliar o conhecimento dessa língua. Eu não sei assim como que eu poderia te ajudar, mas assim, não é mágico o processo. Tem que estudar, né? Tem que ralar, tem que suar. É igual estudar qualquer outra disciplina. Para a verbetógrafa, em politicologia, na página 13, você poderia ampliar a conscienciocracia? Então, conscienciocracia já amplia, né? Se a gente pensar, a consciência ela não tem pátria, consciência ela não tem raça, consciência, né, ela não tem sexo. Então, isso é um princípio básico do universalismo. Nós estamos numa condição intrafisicalizada que dá uma identidade temporária dessa vida humana, mas a consciência ela é muito mais do que isso. E ela é muito mais do que a personalidade que ela manifesta nessa vida. Tem múltiplos egos. Então, isso eu acho que não pode ser esquecido. A pessoa não é poliglota nessa vida, mas pode ser que ela tenha sido poliglota numa vida anterior. Tá certo? Então, esse daí a pessoa tem que aprofundar. Então, isso daí seria a política das consciências, que seria algo muito mais universal, cosmopolita, amplo, do que uma das políticas humanas. Agora, professora Kátia, como é a comunicação entre consci e consciência? Os idiomas não são apenas uma forma de comunicação da Terra? Eles são comunicação intrafísica, mas tem que lembrar que esse parapsiquismo muito avançado, ele ainda não é uma realidade para nós. Então, a própria questão da telepatização ou de uma comunicação que não precise usar palavras, muitas vezes o amparador ele chega e ele se comunica através da pictografia, de imagens, né? Isso acontece comigo, tá? Então, vem alguma imagem na cabeça e depois aquelas imagens viram, digamos assim, um alfabeto já, uma forma de idioma entre a consci e a consciex. Mas tem que lembrar que até a pessoa chegar nesse ponto de telepatia, as próprias comunex, elas não são baseadas em telepatia. Telepatia já é a partir de um determinado nível mais avançado, né? Agora, tem uma pergunta aqui também, seguindo esse assunto. Paradoxologia, primeira linha. O paradoxo do idioma omniglota, o conscienciês, dispensar símbolos. Numa era icônica, como evitar os ícones? O conscienciês, existe um verbete escrito pelo professor Valdo Vieira sobre o assunto, bastante completo. A pessoa também pode encontrar mais explicações em outros livros conscienciológicos. E esse já é um tipo de linguagem muito avançado, usado nas sociedades extrafísicas avançadas, principalmente pelas CLs, as consciex livres, que elas já não ressomam mais no planeta Terra. Elas já não têm mais corpo físico, não tem mais holochakra, não tem mais psicossoma, elas se manifestam apenas com o mental soma. Então, essa questão do símbolo, ele ainda é, digamos assim, em termos evolutivos, é uma necessidade, mas ele ainda é atrasado do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista consciencial. Vai chegar num ponto que a comunicação pensênica, ela ultrapassa todas essas barreiras e, digamos assim, esses atritos, né? Porque o símbolo acaba sendo um atrito, ele precisa de uma interpretação, tudo mais, e o conscienciês já é a comunicação em bloco. O poliglotismo, né, é muito bom nisso, pelo menos a minha experiência, vocês devem ter. Você consegue, você põe isso no seu livro. Você coloca que, com o tempo, para o poliglota, a questão da forma, ele acaba perdendo. Então, você consegue, com a experiência, ainda mais nesse campo da tradução, da interpretação, você consegue descolar o conteúdo da forma com mais facilidade. Não é uma coisa só. E isso ajuda em telepatia, em transmissão de bloco de pensamento. Então, é uma ferramenta e tanto, né? Trabalhar nesse sentido para chegar lá.
Exatamente. Então, é pensar que aqui todo mundo tem que usar roupa, arrumar o cabelo, dar uma ajeitadinha no rosto, não é verdade? Quando você está projetado de mental soma, isso aí não tem menor mais razão de ser, né? Professora Kátia, em sindromologia, na página 13, você poderia ampliar como o poliglotismo pode minimizar a síndrome de Alzheimer? Olha, as pesquisas que existem nesse sentido dizem que a pessoa que conhece pelo menos 2 idiomas, ela tem uma vantagem em relação a quem é monoglota, caso ela tenha uma tendência a desenvolver algum tipo de demência, que é a questão de retardar o processo do aparecimento do Alzheimer. E qual que é a condição vantajosa disso? A condição que vale a pena nesse sentido é porque quanto mais tarde a doença aparece, melhor o prognóstico. Ou seja, quando a pessoa desenvolve Alzheimer muito jovem, a tendência é ela chegar até o grau mais avançado, que é um grau já que a pessoa não reconhece mais nada, precisa de cuidadores 24 horas por dia, fica muito agressiva. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, vale a pena assistir o filme Iris, que é baseado na história verídica de uma cientista, que ela palestrante, tudo, e ela desenvolve Alzheimer, e ele mostra a progressão da doença e os comportamentos que ela vai desenvolvendo. Então, essas doenças, né, de degeneração cerebral, quanto mais a pessoa retardar, se não for possível evitar, melhor. Então, o que eles falam é que se a pessoa aprendeu idiomas precocemente, na infância, na juventude, essa vantagem em relação a esse retardamento é maior, mas nem por isso as pessoas não devem deixar de estudar idiomas na adultidade, porque o estudo de idiomas ele exige, né, o trabalho de várias áreas cerebrais, e isso daí ajuda a pessoa a manter a saúde neurológica, a saúde cerebral. Agora, em maniologia, você poderia explicar a dromomania? Dromomania é a mania de viajar. Essa mania ela pode ser saudável, quando a pessoa tem objetivos produtivos, quando essas viagens trazem realizações, sejam profissionais, conscienciais, evolutivas, ou ela pode ser patológica, a pessoa que ela não consegue se fixar em nenhum lugar, em nenhuma cultura, e ela está sempre fugindo, né, da realidade, buscando coisas novas. Pode até caracterizar um perfil de consim multívola, que é a pessoa que enjoa fácil das coisas, não consegue terminar projetos, então ela fica pulando de lugar em lugar e muitas vezes sem nenhum tipo de realização maior. Caracterologia, página 14, achei interessante a constatação de Charlie Berlitz. Na época pensava-se apenas maneiras diferentes das pessoas se expressarem. Você poderia relacioná-la com a frase enfática? Deixa eu ver aqui. Esse daqui é muito interessante porque isso acontece muito, viu, gente? A pessoa ela tem uma educação multilingüe. O que significa isso? Ela tem um pai e uma mãe de diferentes descendências étnicas. Ela mora num outro país, que não é o país de origem, né, dos progenitores, e ela estuda numa escola que fala um outro idioma. Então, vamos supor, é um chinês casado com uma finlandesa, e eles moram na Suécia, e o filho estuda numa escola internacional que o ensina inglês. Então, isso é bem interessante, os relatos que tem das famílias que funcionam assim, e as técnicas que eles usam com as crianças. Então, às vezes, todos falam todos os idiomas que a criança tem contato, outras vezes não. Cada um fala em um idioma específico com a criança, e a criança acha que tudo isso é normal, porque ela nasceu naquele meio, ela viveu. Acho que a professora Fabiana deve ter até exemplo para dar nesse sentido, né, com as filhas dela. Sim, as meninas eram assim. O Alex falava espanhol, eu falava português, a Nicole estudava na escola francesa e nós estávamos em Barcelona, então ela também tinha o espanhol e o catalão. Então ela transitava entre 5 idiomas durante os primeiros 10 anos de vida. Então era normal para ela
jogar de um idioma para o outro, com nós, com a gente mesmo, na escola com os colegas. Então, ela fazia a troca dos 5 idiomas diariamente, bem tranquilos. E a questão da frase enfática, acho que, falando bem rapidamente, que o tempo está se esgotando, é o seguinte: a pessoa tem que pensar que tudo que ela sabe ainda é pequeno. Existe muito mais. Existem muito mais palavras, existem muito mais perfis conscienciais, existem muito mais ideias, e isso a pessoa ela tem que... Uma noção que dá disso é quando ela começa a viajar, começa a conhecer outros idiomas, e ela vai se esbarrar com os limites do próprio conhecimento. Então, ela vai ver que ela não sabe tudo, que ela não conhece tudo, que ela não sabe lidar com tudo, que a diversidade é enorme no planeta em termos conscienciais. E ela precisa arrumar um jeito de expandir essa mentalidade, essa abordagem da vida, do mundo das pessoas, das consciências, da evolução, para ela poder caminhar. Uma última pergunta: como seria a extinção de um idioma e suas implicações nas comunicações extrafísicas? Olha, vários idiomas já foram extintos, não é verdade? Se a gente for pensar intrafisicamente, eles não são falados. Agora, pelo que eu já ouvi falar, já li, tem muitas comunex que elas ainda permanecem com algumas línguas, né? E alguns idiomas que não existem mais aqui. Então, tem que lembrar que a para-humanidade ela é bem mais ampla que a humanidade. Então, tudo o que acontece extrafisicamente, às vezes, nem ocorre mais aqui, mas a realidade, a para-realidade, ela é bem mais ampla, bem mais diversificada. Tá certo? Então, a questão é não ficar fixado em nada. É sempre procurar essa expansão consciencial, o que tem de mais avançado, o que tem de mais evolutivo, para a pessoa caminhar. Tá? Viva o Conscienciês! Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e esperamos aí os próximos verbetes, né, da professora Kátia, claro, dos outros poliglotas, dos verbetógrafos também presentes aqui no Tertuliários, verbetógrafos e candidatos, né, a verbetógrafos. E, então, vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 3 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Cláudio com o curso Amizade Evolutiva da CIP, a Keiko com o programa Verbetografia e a Beatriz com o curso Princípios da Saúde Consciencial da OIC. Boa tarde. Já que foi falado de poliglotismo, a gente sabe que o poliglotismo é uma forma muito positiva de fazer amizades. Nós vamos ter o curso Amizades Evolutivas, promovido pela CIP, com o professor Leonardo Schneider. E o foco dele é compreender as qualificações das amizades para dinamizar o desempenho evolutivo. Então, algumas pesquisas interessantes nesse sentido onde começa a amizade, até que ponto que ela pode acabar, quais um colega de compartilhamento é um amigo evolutivo ou não. Então, anotem aí, agendem, por favor, dia 23 de fevereiro, na sede da CIP, em Foz do Iguaçu. O horário vai ser de 8h30 às 11h30, parada para tertúlia, de 15 até as 18 horas. E o telefone para maiores dúvidas é 45 2102 1421. Liguem depois das 15 horas, ou então mandem para o e-mail acip@acip.com. Esse curso não tem nenhum pré-requisito, é aberto a todos. Muito obrigado. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete e, com isso, contribuir para a Enciclopédia da Conscienciologia para fazerem o programa Verbetografia. Você já escreveu verbetes para a enciclopédia? Deixou seu legado gráfico para o autorrevezamento multiexistencial? Então, o programa Verbetografia oferece informações e técnicas para facilitar o desenvolvimento da escrita dos verbetes. Ajuda a entender, a compreender o confort dos verbetes e utilizar a chapa verbetográfica. Nós temos 2 turmas para começar em breve. Uma no formato EAD, à distância, totalmente à distância, começa no dia 27 de fevereiro. As aulas online serão às quintas-feiras à noite, mas também os alunos vão ter acesso, senha para acessar
aulas gravadas, que poderão ser baixadas e assistidas quantas vezes forem necessárias, e também a turma semipresencial. Então, é misto de online, EAD e presencial, sendo que as aulas presenciais serão às quartas-feiras. Começa no dia 12 de março. Então, para quem reside em Foz e nas proximidades. A inscrição é feita na recepção do CAEC, ou por telefone 45 3525 2652, sendo que para quem tem mais de 60 anos tem desconto de 50%. E sendo a distância, né, a turma que conseguir fechar a turma com 15 alunos terá desconto de 25%. Então, aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Para você que se preocupa com sua saúde, a OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. Este curso terá início no próximo sábado, dia 8 de fevereiro, no campus da OEC. O curso Princípios da Saúde Consciencial trabalha com foco no positivo, na saúde dos participantes. Neste curso, o aluno aprende a trabalhar suas bioenergias e a cuidar da saúde além do corpo físico. E a entender o quanto seus sentimentos e emoções interferem na nossa saúde e como conhecer melhor a si mesmo. É um curso prático, com todas as etapas da consciencioterapia. A linguagem do curso é acessível, com conteúdos introdutórios, oportunizando pré-requisito para outros cursos. O curso promove também um aprofundamento em saúde e consciencioterapia. Esta é a oportunidade de você cuidar melhor de você. Maiores informações pelo site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 3025 1404. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Heterorevisão Autocrítica, especialidade Autopesquisologia, com a verbetógrafa Dulce Daú. Muito obrigado e boa tarde a todos.